Bem-vindos, exploradores do desconhecido. Já pararam para pensar nos paradoxos que desafiam a lógica do nosso cérebro brilhante? Embarquem nesta jornada intrigante enquanto desvendamos os mistérios que desafiam a nossa compreensão da realidade. Preparados para expandir suas mentes? É hora de mergulhar nos paradoxos mais estranhos do universo. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e lascar aquele grande like. Então, bora pro vídeo. Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com o paradoxo de Fermi. Batizado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear, esse paradoxo busca responder à pergunta: onde estão os alienígenas? Dado que nossa estrela e a Terra fazem parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o restante do universo, e que é possível para uma civilização alcançar a viagem interestelar durante esse tempo, parece que deveríamos ter sido visitados por alguma forma de inteligência extraterrestre até agora. Alguns dizem que não é um verdadeiro paradoxo, porque só podemos especular sobre a existência de vida inteligente lá fora. Mas a equação de Drake é usada nesse chamado paradoxo para estimar o número de civilizações possíveis em nossa galáxia. A equação de Drake utiliza 7 variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Isso nos deu a ideia de que pode haver milhões de mundos semelhantes à Terra com civilizações lá fora. Mas isso foi em 1961, e ninguém conhecia nenhum mundo orbitando estrelas além da nossa. Foi apenas recentemente que tivemos uma boa ideia. Em 2020, astrônomos usando dados do telescópio espacial Kepler descobriram que existem mais de 300 milhões de mundos com condições semelhantes à Terra espalhados pela Via Láctea. A avaliação apurou que cerca de metade das estrelas análogas ao Sol na galáxia hospedam planetas sólidos em regiões propícias à vida, onde água em estado líquido poderia existir na superfície. De fato, a presença de planetas é bastante generalizada e ultrapassa em quantidade todas as estrelas em nossa galáxia. Agora que temos conhecimento da quantidade de mundos existentes e das diversas possibilidades para civilizações avançadas, a indagação que permanece é: por que o cosmos permanece em silêncio? Pode ser que estejamos prestes a desvendar à medida que a tecnologia avança, ou talvez já tenhamos sido visitados por alguma sociedade distante e ainda não estejamos cientes. Houve diversos avistamentos recentes de objetos voadores não identificados inexplicáveis, e alguns especulam que seres extraterrestres já estejam entre nós. Uma evidência sólida nesse sentido resolveria esse paradoxo. O paradoxo Bootstrap é uma questão paradoxal sobre viagem no tempo que indaga como algo retirado do futuro e colocado no passado poderia surgir em primeiro lugar. Esse é um tema recorrente usado por escritores para inspirar enredos em muitos filmes de ficção científica, como os filmes Bill and Ted, O Exterminador do Futuro e Doctor Who. Assim, vamos examinar um dos exemplos desse paradoxo. Suponha que você seja um viajante do tempo, mas antes de embarcar em uma emocionante jornada, você visita uma livraria e adquire uma cópia de Hamlet, escrito por Shakespeare. Em seguida, volta no tempo para Londres durante a era elizabetana e entrega o livro a Shakespeare, William Shakespeare. Então reproduz o livro e o apresenta como sua própria obra. Séculos se passam, e durante esse período, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes, até que uma cópia dele acaba na mesma livraria onde você o comprou. A pergunta então se torna: quem realmente escreveu Hamlet? Esse é mais um daqueles paradoxos famosos em que você volta no tempo para apagar seu avô. Queremos dizer, basicamente, deletar ele da existência. Agora, a gente sabe que todos aqui têm um carinho pelos seus avós, mas isso é só um exemplo. Você, sendo um viajante do tempo, volta no tempo para fazer essa ação de apagar o seu avô. Aí, depois, você volta para o tempo atual. Só que a pegadinha é que, sem seu avô por aí, seu pai não chegou a nascer, e você percebe que nem existiria. Tudo sobre você some, incluindo toda a sua família, amigos, todas as coisas que você tem em sua história. Logo, você nem teria nascido em primeiro lugar, então nem daria para fazer isso. Agora, alguns cientistas pensam que se isso rolasse, você teria criado uma linha do tempo diferente, ou até caído num universo alternativo. Outra versão interessante desse paradoxo do avô
seria voltar no tempo para dar um jeito no Hitler e evitar a Segunda Guerra Mundial. Isso traria umas consequências bem interessantes. Imagina que você tem uma máquina do tempo e um plano para voltar antes que tudo desande na guerra e consertar as coisas. Só que a complicação agora é que a ação tira qualquer motivo para voltar no tempo, junto com qualquer conhecimento de que esse motivo para voltar no tempo existiu. Se agir como um viajante do tempo certinho simplesmente cria um paradoxo, e junto com a ideia dos muitos mundos, voltar no tempo pode criar uma linha do tempo novinha. Mas a linha do tempo antiga ainda está por aí, até dá para criar uma nova linha do tempo que é ainda pior. Agora, olha só algo que vai fazer você enxergar a realidade de um jeito diferente. O enigma do observador é realmente algo bem peculiar. E dentre todos os eventos curiosos da teoria quântica, há poucos mais intrigantes que a famosa história de Schrödinger sobre um felino que não está vivo nem morto. Só para constar, isso é só um experimento mental e nenhum bichinho foi prejudicado, tá ligado? O enigma descreve um gato trancado numa caixa sem janelas, junto com um material radioativo, um detector Geiger, um martelo e um recipiente de veneno mortal. O material radioativo tem 50% de chance de se deteriorar. Se o detector Geiger captar uma partícula radioativa, ele aciona um martelo que quebra um frasco com veneno fatal para o gato. Mas a parada é que você não ficaria sabendo se o gato está vivo ou morto até abrir a caixa. E assim até que a caixa fosse aberta. O gato estaria tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Como isso é possível, você pergunta? Isso ocorre porque simplesmente olhar para a matéria realmente muda o resultado do que acontece com ela. Você não pode saber que algo está lá a menos que o veja. Agora você deve estar pensando que essa coisa toda é meio esquisita, mas considere um outro truque do observador conhecido como o experimento da dupla fenda. Esse é o experimento de física mais famoso. Imagine uma parede com duas fendas nela. Aí, jogue umas bolas de tênis na parede. Algumas vão bater e voltar, mas outras vão passar pelas fendas. Se tiver outra parede atrás da primeira com fendas, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas vão bater nela. Se você marcar onde as bolas de tênis atingiram a segunda parede, vai ver duas linhas de marcas, mais ou menos do mesmo tamanho das fendas. Parece fácil, né? Mas no experimento das duas fendas, algo bem curioso acontece quando você joga luz pelas fendas. A luz não é só uma onda, também é uma partícula chamada fóton. Agora, se você mandar um fóton solitário pelas fendas, ele cria um desenho de interferência na parede de trás, como se estivesse interagindo consigo mesmo. É como se o fóton tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas aqui que fica mais estranho. Só de ficar de olho no experimento da dupla fenda, o comportamento dos fótons mudam, como se eles fossem vivos e soubessem que estão sendo observados. A gente sabe disso porque, se o observador tentar descobrir por qual fenda o fóton está passando, o desenho de interferência some. Portanto, a conclusão é que observar um fóton pode mudar coisas que já aconteceram. Mas, como isso é possível? Ninguém descobriu ainda. Talvez você seja o cara que resolva esse quebra-cabeça. Exploradores, encerramos nossa jornada pelos paradoxos do universo. Com novos mundos revelados, a incógnita se intensifica. Ao refletir sobre viagens no tempo, paradoxos e o intrigante enigma do observador, questionamos: por que o cosmos permanece em silêncio? Enquanto aguardamos respostas, a exploração continua. Inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós nas próximas descobertas. Obrigado por chegar até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.